Bom dia, amados, a graça e paz de Cristo Jesus. Hoje, dia 14 de dezembro, e agora são quase 10 para 7 da manhã. Quinta-feira, hoje o dia amanheceu muito ensolarado. Nosso dia estava muito bonito. Eu pego a estrada pela manhã, lá na Castelo, e o sol estava muito forte, com uma visão muito linda assim do céu, né? Um azul muito bonito, e a gente sente ao acordar a presença de Deus. E eu fico imaginando, né? Bom dia, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Então, essa parte de quando eu estava vindo, né, pela estrada, olhando para o céu, eu pude contemplar, né, a beleza da presença de Deus, né? Sentir Ele, não só a questão visual, mas você no espírito, você sente a presença dele, né? Em dias chuvosos também a gente sente, óbvio, né? Mas hoje o céu estava muito bonito. É que não dá para ficar filmando enquanto dirige, mas estou aqui compartilhando um pouco com vocês o que eu testemunhei pela manhã. E eu separei hoje eu vou colocar 3 versículos sobre a reflexão, né, da presença de Deus. E então o primeiro é no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? O segundo versículo fica no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aqui ele está dizendo, no primeiro versículo ele fala sobre você esquecer o padrão aqui desse mundo, né, do mundo natural, mas sim a cada dia, né, que você acorda, você tem que renovar no espírito, né, na sua mente, e você tem que experimentar viver no Senhor, né, porque você vai conseguir sentir a perfeita vontade dele, né? E no segundo versículo ele fala tudo sobre, né, o que é bom, né, nobre, amável, de boa fama, né, for puro, né, o que for correto. São coisas que a gente vê que está em linha, né, com a vontade de Deus, né? O que é de Deus ele sempre é nessas características, né? E a gente tem que fazer o quê? Dar louvor a Deus, né? Adorá-lo, né? Quem não tem o hábito de louvar, né? Ligue um louvor, escute, né? Que você vai experimentar, né? Uma das coisas que me toca muito é louvor, né? A música, às vezes, pode ser até música não cantada, só tocada, só instrumental. Mexe profundamente, né? E por último, o versículo aqui fica no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, que diz assim: reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, não há nenhum outro.
O que ele está dizendo aqui? Que Deus, ele é soberano, né? Aqui na terra, aqui embaixo, né, que ele está dizendo, Deus, ele é o máximo, né, da entidade, né? E óbvio, né, até a gente tem o entendimento que Deus, ele é o que reina tudo, né? Tem a questão aí do inimigo que se levanta, né? Mas com Deus nada é possível, né? Porque Deus é o Deus de impossível, né? Deus, ele é Deus de milagre, ele é Deus que traz o amor, ele é o Deus que te preenche com o Espírito dele, é um Espírito nobre, né? É tudo isso que a gente leu. Ele é correto, ele é puro, ele é amável, ele é de boa fama no sentido ele faz tudo que é bom, né? Tudo que é nobre, tudo que é de qualidade, né? E muitas vezes a gente se depara, né, diante do desafio na vida, que a gente fala assim, será que Deus está no comando disso daqui, né? Eu venho, ou eu escuto louvor, né, no carro, ou eu gosto de ouvir ministrações, né? E todos os dias eu escuto a ministração do profeta Vinícius, que é 6 da manhã e às 18 horas, né? Parte da manhã sempre escuto ao vivo, né? Agora, quando a parte da tarde, às vezes a minha agenda ela fica um pouco conturbada, acaba tendo reuniões, tendo que estar em trânsito, me deslocando, então às vezes foge um pouco aqui do meu itinerário e eu acabo não conseguindo, né, assistir ao vivo. Mas o que eu digo é que tem essas ministrações, né, do profeta Vinícius às 6 da manhã e às 18 horas, o canal de transmissão é pelo YouTube, e me faz muito pensar nas palavras que são transmitidas, né? O quanto aquilo edifica o meu dia, né? O quanto aquilo ministra, né? E a experiência disso, né, amados, é que assim, nós congregamos lá na IEJN, a igreja fica em Barueri, né? Eles vieram do Rio Grande do Sul e a gente tem tido uma experiência assim bem diferente no sentido de experimentar coisas do sobrenatural, né? Aqui não é fazendo marketing, nem campanha, nem propaganda, não é nada disso. O que eu estou trazendo aqui é meramente um testemunho mesmo, como uma pessoa que está vivendo na ministração profética, né? A gente tem tido uma experiência, né? Eu falo a gente porque esse caso não é isolado somente na minha vida, né? Tanto da minha esposa quanto das pessoas que nós convivemos também. A gente tem recebido cursos, né? Orientações através dos cursos, né? Alguns cursos são ministrados finais de semana e outros têm datas com agendas especiais, né? Não vou entrar aqui no mérito da questão do que é cada curso, né? Lá na IEJN, mas assim, uma coisa que eu tenho o hábito, mesmo eu congregando numa igreja, né? Eu vivendo debaixo de uma orientação, uma cobertura, eu gosto de fazer visita em outras igrejas, né? E tenho outros amigos também, né? Dentre eles pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, né? A gente acaba, né, conhecendo muita gente, vai fazendo amizade, tenho amigos que são intercessores, né? E o que a gente vê, assim,
independentemente de qual seja a denominação, né? No termo popular, as pessoas usam placas, né? Placa de igreja tal, né? O que eu coloco é que, assim, Deus, ele fala no mesmo padrão, né? Com todos. O que eu digo padrão é no padrão de excelência, né? As ministrações, elas são todas alinhadas, né? Pelo menos as que são de qualidade, elas são alinhadas com a Bíblia, né? O que eu falo qualidade é qualidade espiritual, né? Profundidade espiritual, qualidade, a essência. Quando é uma coisa com consistência, você vai ver que está muito pautado na Bíblia, né? Aí você pergunta assim, nossa, mas tem coisa que não está pautado na Bíblia, que é falado na igreja? Sim, porque muitas vezes quem está ministrando pode não estar preenchido do Espírito Santo, né? Pode não estar bem naquele dia, né? E o que eu digo é que todos nós somos humanos, né? E todos nós somos passíveis de falha, todos nós somos imperfeitos, né? E o fato da pessoa estar ministrando, estar falando, né? Às vezes a gente não sabe o íntimo de cada um, né? Até o pastor, né? O pregador, ou seja, quem estiver lá na ministração. A gente não está na vida da pessoa para ficar criticando, né? Às vezes a pessoa está passando por alguma dor, né? Pode ter perdido um ente querido, pode estar tendo algum desafio na vida fora da igreja, né? Fora da igreja que eu falo assim, fora da ministração, né? Dentro do seu lar, às vezes está passando, ele está sendo um intercessor da família numa enfermidade, né? Então, o que eu quero dizer pautado nesses 3 versículos que a gente leu agora cedo, qual é a reflexão, a sua reflexão para com aquilo que está acontecendo ao teu redor. Você tem reconhecido a graça de Deus? E aqui o que eu falo não é para bancar a pessoa santa, perfeita, não é nada disso. É porque eu sou uma pessoa muito assim, eu vou colocar aqui de sistemática, né? Eu tenho algumas coisas, eu tenho rotinas, horário para comer, horário para dormir, né? Para levantar principalmente, né? O que me foge da rotina? Horários, por exemplo, da madrugada, que eu não coloco para despertar, mas às vezes tem períodos assim que eu acordo 3 da manhã, né? Antigamente eu achava que isso era uma questão de insônia, até um dia eu ser ministrado e a pessoa que estava me ministrando, muita maturidade, né, com as palavras de Deus, e chegou, né, falou para mim, Lucas, isso é o incômodo do Espírito Santo, que ele te acorda para você interceder, né? E eu confesso que no começo eu achei meio estranho, né? Porque eu falei, não, espera aí, Espírito Santo não é de pegar te incomodar. Insônia para mim é uma coisa ruim, né? Insônia no sentido que você acorda, rola, né, na cama, não consegue dormir. Hoje eu entendo que isso tudo o teu espírito ele está recebendo uma comunicação do Espírito de Deus e você está sendo acordado para ser um intercessor, né? Muitas vezes a gente pode não chegar rapidamente à conclusão ao que interceder, mas ao levantar, mesmo sabendo que, né, é de madrugada, tem que acordar às 5 da manhã, faltando poucas horas para levantar, eu vou lá, né, me reservo num canto, oro, converso com Deus, agradeço a Ele, né, pelo momento da intimidade. E óbvio que isso se difere a pessoa que está com alguma preocupação e acorda de madrugada pensando naquilo, né? E se isso te acontecer, né, converse, né, com um amigo, um intercessor, né, mas sempre lembrando
a recomendação é sempre estar pautado na Bíblia, né? Na palavra de Deus, né? Que as leis estão ali, né? O que muda muito na questão da Bíblia é você lê um versículo, e você ora, passa um tempo, né? Você aprende mais coisa, e você volta naquele mesmo versículo, você lê, você vai ter um outro, vai receber de uma outra forma. E isso eu achava que era coisa da minha cabeça, né? No começo, né? Porque eu leio a Bíblia e eu falo, nossa, da última vez que eu li, eu tinha entendido de um jeito, hoje eu estou compreendendo de tal forma. E aí, conversando com um pastor, que ele é mestre também, ele é um grande estudioso, né? Ele falou, Lucas, a Bíblia é assim, porque ele mexe com uma coisa que está em constante evolução, que é o espírito, né? Então, eu entendo aqui que pode ser que você não seja uma pessoa praticante da leitura da palavra, pode ser que você seja uma pessoa também que não seja praticante de ida para a igreja, né, aos cultos, e tudo bem quanto a isso, né? Mas você vai entender que essa parte que Deus entrega sobre a questão da igreja, ele vem como uma ferramenta, né? E óbvio que se você tiver inclinado com o coração para Deus, você vai entender que a ferramenta dentro da igreja, ela ocorre porque você vai ver a graça de Deus acontecendo na vida do pastor, acontecendo na vida daquela pessoa que foi lá para receber uma intercessão, foi para receber uma ministração, né? O que muda muito também é a relação dentro da igreja, porque o testemunho te testifica, né? O testemunho já diz, né? Ele vem para testificar aquela experiência que a pessoa teve. Você vê a presença de Deus na mudança, na transformação daquela pessoa, né? Ou na situação daquela pessoa, né? E assim é a vida para com Deus, né? Jesus, ele tinha o hábito de reunir as pessoas, né? Para quê? Para ministrar a palavra, para edificar, né? Quando aconteciam os milagres também, isso vinha para testificar a presença, a existência e como é que fala? A grandeza, né, do milagre que Deus faz na vida da gente, né? Nós somos meramente mortais. Temos aqui o tempo de nascer, viver, colher e partir, né? Amém, amados? Nesse mundo, é o que a gente leu mais cedo, né? Ele segue um padrão diferente da Bíblia, né? Aí tem a questão assim que eu ficava pensando muito, né? Poxa, teve lá o pecado, né? Desde a época de Adão e Eva e tal. E eu falava assim, caramba, né, meu? A gente poderia estar numa situação melhor e tal. Mais adiante eu fui entender que a vida de Jesus, o ensinamento, né? Deixou pro Evangelho ser transcrito na Bíblia. Todos os ensinamentos alinhados com essa parte que nós lemos, né, em Romanos 12, 2, que fala do alinhamento para com Deus, né, e da vontade de Deus. Tudo isso depois, mais adiante, a gente entende que Jesus ele trouxe uma conexão do Pai, do Criador, né, de Deus, né, com todos, para com todos, não somente do povo de Deus, mas para com todos. E está ao nosso está à disposição, ao nosso alcance, né? Basta querer, né? Assim, eu estou falando todas essas coisas por conta de ter visto como vivido e visto também como que é a presença de Deus na vida das pessoas, né? No meu caso, eu nasci num berço cristão, né?
E eu ficava assim vislumbrado, falando, nossa, como que Deus fala tanto com a pessoa que se converteu, né? De uma forma tão intensificada, né? E tudo isso eu entendo que faz parte do processo do querer, buscar, o agir, né? Para aqueles que são cristãos, né? E estão, né, em suas residências aos domingos, não têm tido a convivência, né, a comunhão com os irmãos dentro da igreja, eu convido a refletir, né? O que há de tão perfeito na sua vida que você dispensa a ida para a igreja, né? Não estou dizendo aqui que um julgamento de que você é melhor do que os outros, né? Que esse é o teu pensamento. Mas o que eu estou dizendo é que será que você não poderia estar sendo uma ferramenta de Deus lá na igreja? Você não poderia estar intensificando e edificando a vida, né, de uma pessoa recém-convertida ou que está prestes a converter? Você não poderia estar consagrando o seu tempo, a sua vida, pela salvação de mais uma vida? E eu fico pensando, por que que isso me traz, né, esse tipo de reflexão que me traz? Porque Jesus, sendo Deus aqui na Terra, né, ele estando com o papel do Filho do Criador, ele dedicou o seu tempo aqui na Terra para conosco, meros mortais, todos errados, todos agindo da cabeça, né? E ele veio para quê? Para esclarecer a palavra, né? Ele veio para inserir a palavra, viver junto, né? E ensinar a todos, né, o que é viver pela fé, o que é viver pelo amor, a viver em comunhão com Deus, né? Amém, amados? E se você não está hoje congregando, não está indo numa igreja, né, eu recomendo fortemente, né, você refletir sobre isso, porque às vezes você poderia estar sendo uma ferramenta de Deus, né, ministrando a vida de alguém, né, ou, ou você ensinando, né, você até testemunhando o que você já vivenciou, né, para essa pessoa. Eu tenho certeza que seria edificante para ambos os lados, amém, amados? Eu já dei aulas também, né, e não estou falando aqui na igreja, né, mas sobre outros assuntos, outros temas, eu já dei aulas. E é muito interessante porque você começa o processo de dar a aula achando que você está levando o teu conhecimento, quando na verdade você começa a aprender mais coisas, né? Você começa a aprender através da vida do aluno, a pergunta do aluno. E assim eu entendo que a vida com Cristo também se assemelha muito a isso, porque Jesus, com todo o conhecimento, todo o poder, toda a autoridade, ele não exerceu dessa forma. Olha, vem cá, senta aí, é assim, assim, assado, bateu no peito e falou assim, eu sou o mestre, faz assim porque eu tô mandando. Não, ele foi um líder, né? Ele viveu junto, ele teve paciência na transformação de cada um. Ele escolheu os menos prováveis, né? Justo os discípulos que tinham cada característica, ele escolheu não para ele se engrandecer acima da fama de cada discípulo, né? Ele pegou os que não eram conhecidos, edificou a vida, aumentou a comunhão, aumentou o relacionamento, ensinou a intimidade com Deus, e disso o evangelho se propagou, né? Olha que nobreza, né? Justo o Pai, né, vem, traz na terra o seu Filho em presença, em conectividade diretamente com o Pai Criador. Ele aqui na terra ministrou a todos, edificou a vida dos discípulos. O Evangelho até hoje, né, é a direção que permanece, né? Aqui na terra muitos tentarão desvirtuar, mas, né, se as palavras
elas entram na sua vida, entram no seu lar, entram na sua forma de enxergar as coisas, você passa a ser uma ferramenta e instrumento de Deus. Amém, amados? Eu estendi um pouquinho esse vídeo, me deu vontade de testemunhar como que é essa questão de caminhar mais intimamente, né? Através de uma igreja, ministração, reconhecer a autoridade de quem está te ministrando, né? Lembrando sempre a orientação na Bíblia, né? Tudo isso tem que estar pautado, né, com a Bíblia. E eu espero que isso, de alguma forma, né, possa contribuir na sua vida, possa te edificar, assim como a gente leu sobre a questão das reflexões, né, da Bíblia, dos versículos no começo do vídeo, né, um incentivo, né, a voltar à leitura nesses 3 versículos, amém, amados? Eu vou deixar a descrição aí no vídeo, né? Todos os meus vídeos eu coloco a data, o versículo que foi posto no vídeo, e que isso, né, você use aí a gravação para voltar ao que foi falado no início da gravação. E acima de tudo, né, uma dica toda vez que você for pegar na Bíblia para ler, antes você ora, né? Ora, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? E quem vai te orientar na hora que você estiver lendo vai ser o Espírito de Deus, né? O Espírito do Criador, né? O Espírito Santo, ele vai estar muito alinhado. E na hora que você estiver lendo, você vai ser guiado não pela leitura, mas sim pelo Espírito, né? E isso eu sei que complementa muito na leitura da gente, né? Modifica muito a forma de você ler, porque não é só meramente um texto, um artigo, o que está lá na Bíblia é vivo, um texto vivo, né? E nada melhor do que o espírito do autor edificando internamente, né, no seu coração, né, na sua vida, no seu espírito. Amém, amados? Então, eu vou encerrar aqui esse vídeo colocando uma oração, desejando um dia diferente na sua vida, um dia de vitória, né, um dia de crescimento espiritual, um dia que realmente, né, você se sinta ministrado por Deus, né, colocado, se quebre, né, deixe aquela camada, né, de incredulidade ou de resistência, deixa aquela camada, né, e deixa Deus agir, né, amém, amados? É isso que eu coloco para vocês, né, como uma recomendação, né, aqui não é uma ordenança, é uma recomendação de quem já viveu de uma forma muito resistente, né, incrédulo. Existe cristão incrédulo? Existe, né? Era o meu caso, né? Incrédulo em que sentido? Eu falo, será que isso é Deus que está falando? Ou será que é uma coisa que foi meio que aí encaixado, encenado, né? Eu tinha isso, né? Essa resistência. Mas hoje eu gosto de caminhar acreditando que tudo isso foi feito no sobrenatural, né? Tudo isso é Deus me agraciando. E uma coisa eu tenho certeza, se até numa ministração a questão ela foi forçada, ela foi teatral, o Espírito que habita dentro de mim é o Espírito Santo, e eu tenho certeza que ele vai me orientar, ele vai falar comigo, né? Isso me agrada ou não me agrada, né? Ele vai orientar. E é esse simples testemunho, né, que eu quero te passar. Eu não vou falar aqui que é um ensinamento, tá, amados? Mas quem ensina é o Espírito Santo, tá bem? Feche seus olhos, então, vamos começar aqui a oração. E eu vou consagrar o dia aqui juntamente, né, em concordância com vocês. Amém, amados? Senhor nosso Deus, nós estamos diante desta oração, Pai. Nesse momento da live, nós oramos a Ti, Pai, pedindo para que
o Senhor nos renove, Pai. E diante dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta oração, Senhor, eu peço a Ti perdão pelos todos os pecados, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos atos cometidos quando não Te agradou, Senhor. Sejam eles intencionalmente ou não intencional, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos atos, pelo que nós falamos, aquilo que entristeceu o Seu Santo Espírito, ó Pai. Por isso, Senhor, derrame sobre nós, reconhecemos a autoridade do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas cabeças, ó Pai. Lave-nos, ó Pai, para que a gente possa entrar em Sua doce presença, Pai. Traga-nos uma nova vestimenta, cheirosa e agradável, para que a gente possa entrar em Sua presença, Pai. Nessa limpeza purificada dos pecados, ó Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas orações, ó Pai. E em concordância aqui com meus irmãos, pelo que eles estão clamando, eles estão mentalizando ou verbalizando o pedido, Senhor. Eu coloco em Tuas mãos, ó Pai, que se for da Sua vontade, seja feito, Senhor. Assim, para que a pessoa sinta, Senhor, como é o viver no Seu Santo Espírito, na Sua doce presença, Pai. Pedimos a Sua intimidade, Senhor, renove as nossas vidas, Senhor. Que o dia de hoje resplandeça em cada um a sua visão, entendendo a sua existência, a sua grandiosidade e o seu permissionamento em conectarmos a Ti, Senhor. Porque Jesus veio aqui na terra, nos ensinou, derramou o Seu sangue puro na cruz, nos perdoando dos pecados e entregando até nós, Pai, o permissionamento para estar conectado no Seu Santo Espírito, Senhor. Por isso eu Te agradeço, Pai, pela essa bênção, essa misericórdia que o Senhor permitiu a todos nós, Senhor. Como falado no início dessa gravação, tudo está ao nosso alcance, basta querermos estar na convivência contigo, Pai. Aquele irmão que sentiu alguma coisa que o incomodou no período que ele ia para a igreja, aquela irmã que ia para a igreja, que de repente cessou a ida, pedimos perdão por esse ato também, Senhor, e que o Senhor venha renovado através do Seu Santo Espírito, trazendo o sentimento para a pessoa que é para estar junto da igreja, ministrando também, fazendo a obra, sendo a peça, o instrumento lá dentro, Pai, porque tudo vai agregar a Tua missão, ao Teu desejo, à Tua obra, Senhor. Aquele que está em dúvida também, que o Senhor tem incomodado, revele, ó Pai, através da palavra, através da manifestação do Espírito Santo, que a pessoa venha receber uma palavra também, um ato de profecia, receba, entenda e veja o quanto é importante estar em linha contigo, porque tudo que vem de Ti é perfeito, ó Pai. Ninguém é perfeito aqui na terra, nós somos incompletos, mas junto da Sua presença nos completamos, ó Pai. Queremos agradecer porque o Senhor nos abençoa todos os dias. O Senhor nos dá a oportunidade da gente poder acordar, respirar, levantar. Cuide daqueles, Senhor, que tem clamado nas noites, nas madrugadas, está em desespero por uma causa que muitas vezes não está enxergando a solução, mas que esse coração aflito venha poder descansar e entregar nas Tuas mãos, porque o Senhor faz tudo de maneira perfeita, Pai. Queremos agradecer também, Senhor, pela vida dos apóstolos, os profetas, os evangelistas, os missionários, os intercessores, os levitas, todos eles, ó Pai. Queremos agradecer pela vida deles que tem feito, tem ministrado, tem colaborado na Sua missão, Pai. Coloque-nos, ó Pai, entendimento sobre a Tua vontade, o Teu desejo. Abrange os nossos corações, Senhor, para que a gente possa descansar em paz e, ao mesmo tempo, ser obedientes e conforme a Sua ordenança, Senhor. Que esses versículos que foram revelados nessa manhã venham estar edificando a cada vida, a cada um, Senhor. E mais a pessoa esteja mais próximo e presente de Ti, Senhor. Queremos que todos possam estar reconhecendo a sua dependência contigo, Pai,
e na humildade possa estar indo para a igreja e vivenciando, testemunhando também, e também convivendo com o testemunho dos outros para ser edificado e enxergar a sua boa obra na vida de cada um, Senhor. Queremos colocar aqui esse dia, Senhor, consagrando e agradecendo pelo dia abençoado e vitorioso, Senhor. Esteja com cada um de nós, Senhor. Dê-nos discernimento, a calma, a amabilidade, que todos nós venhamos estar em concordância com o seu doce e santo Espírito, Pai. É assim que nós colocamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus. Você tenha um dia aí, né, renovado, abençoado, vitorioso. E lembre-se, programe-se para estarem nas ministrações, né, no culto. Para quem é de São Paulo, próximo de São Paulo, né, temos também a unidade da IEJN, a Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Fica na Avenida Aruanã, número 120, a cidade é de Barueri. Para quem tiver oportunidade, o culto é nos domingos, às 9 horas da manhã, mas eu aconselho você chegar, né, com meia hora, 40 minutos de antecedência, né? Uma prática que eu faço, né, independente para onde eu vá das igrejas, né, quando eu sou convidado, vou para alguma igreja assistir uma ministração, eu chego com antecedência, oro, peço para abençoar a palavra daquele domingo, aquele momento, aquela ministração, para que o Espírito Santo ele flua no coração de quem está ministrando, né? E por mais que a palavra ela venha de uma forma planejada, ela venha de uma forma assim estruturada, né? Já organizada, o fluir do Espírito Santo ele muda tudo, né? E isso eu estou falando aqui como testemunho das lives, né? Inúmeras vezes eu escrevi, coloquei em pautas, falei, depois que eu falar isso, eu vou entrar nisso e tal. E durante a live mudou, né, o sentimento, né? Mas mudou por quê, né? Porque eu senti que tinha que falar de outro versículo, né? E na hora fui falando e tal. É muito interessante isso, porque mais tarde, né, eu vou entender que a pessoa que assistiu aquela live falou, nossa, aquele dia que você falou de tal coisa. Aí eu até lembrei, eu falei, nossa, foi um versículo que eu nem tinha anotado, né? Eu falei assim durante a live e tal. A pessoa falou, mexeu comigo, eu estava precisando, foi uma resposta, né? E muitas vezes é isso, né? Isso que eu chamo de incredulidade, né? Às vezes você quer seguir tão à risca o que você organizou, que você acaba querendo dirigir a sua vida. E não. O que Deus ensina para nós é que nós devemos entregar a nossa vida para Ele, né? Uma vez que você entrega a vida para Deus, né? Você vê o agir dele, né? Você vê que, poxa, eu nem fiz isso, foi Deus quem fez, né? E é isso que eu quis, assim, hoje testemunhar, né? Pra gente refletir sobre o que Deus coloca na Bíblia, o que Ele ministra através da vida dos outros, o que Ele apresenta dentro da igreja, né? Então, né, poxa, consagre o seu tempo, né? Dedique-se o seu tempo. Você vai ficar algumas horas lá no domingo e você vai ver como é edificante, né? Sua semana ela muda completamente, amém, amados? Desejo isso pro seu coração, que você, né, sinta o renovo de Deus, né? Vá para uma ministração, né? Receba o aconselhamento, né? E tenha um bom dia. Você também seja uma peça de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Deus te abençoe. Fiquem com Deus.